Ô Luca, aproveitando, claro, você na Europa, acompanhando a repercussão, estamos às vésperas da 16ª cúpula dos líderes do grupo dos BRICS, marcada para começar nessa terça-feira. A gente já falou aqui que o presidente Lula não vai. E o que se espera, o que os líderes europeus esperam desse encontro? Luca? Olha, Thiago, de países europeus nós temos apenas a Rússia que cedia essa reunião, né, na cidade de Kazan, cidade muito bonita por sinal, e que agora vai contar com novos países que participarão oficialmente como países membros. Nessa última rodada de adesão que aconteceu no ano passado, Irã, Arábia Saudita, Etiópia e também o Egito fazem parte agora dos BRICS e estarão lá ao lado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A decepção é não ter a presença oficial do presidente brasileiro, o presidente Lula, que tenta também ser uma voz dentro da América Latina, representando os BRICS. Ele que teve um acidente doméstico, vai tentar participar por videoconferência, mas terá oficialmente o chanceler Mauro Vieira representando o nosso país. Do mais, muitos acreditam que as questões relacionadas ao Oriente Médio serão discutidas, dado que muitos países muçulmanos agora fazem parte dos BRICS, né? Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Irã, e também as questões relacionadas à Rússia e Ucrânia não estão oficialmente no programa por se tratar por um dos beligerantes se tratar do anfitrião deste evento. A gente vai ficar de olho, tudo começa amanhã e tende a terminar até o final desta semana. Nós voltaremos durante os próximos dias com um resumo dos dias e o que foi discutido, principalmente do aspecto econômico que pode beneficiar o Brasil. Claro. Luca Bassani, todos os dias aqui no Jornal Jovem Pan. Boa terça-feira já para você por aí e a gente volta a se falar. Então, com a ausência de Lula, a reunião dos BRICS começa nessa terça na Rússia e para analisar esse encontro nós recebemos agora o pesquisador do núcleo da Universidade Federal Fluminense que estuda o bloco, o professor Lier Pires Ferreira. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Tudo bem, professor? Bom, professor, a expectativa, claro, o Brasil assume o comando do grupo, no entanto, perde a presidência do Banco dos BRICS, né? A ex-presidente Dilma Rousseff terá que sair do comando, é uma mudança que faz parte do esquema já do grupo, mas de uma certa maneira, o que pode ser esperado ou aguardado desse encontro? Tem a discussão sobre a possível entrada da Venezuela no bloco e, como o próprio Luca disse, todas essas questões que mexem não só no Oriente Médio, mas também a guerra do leste europeu, que ainda não terminou. Pois é, Thiago, são várias questões que estão aí envolvidas, né, nessa que é considerada a mais importante reunião de cúpula desde Ekaterimburgo, né? Então, assim, nós temos várias questões. Eu queria, assim, responder por partes para a gente poder organizar o pensamento. Eu acho que, do ponto de vista da reunião específica, nós temos três questões que são muito importantes. Uma delas diz respeito à lógica de organização interna, né, dos países BRICS. Por quê? Porque originalmente nós tínhamos, né, Índia, Brasil, China, Rússia, né, depois ingressou a África do Sul e na virada de 23 para 24 nós tivemos a adesão de novos países, como vocês mesmos colocaram na reportagem, países importantes, principalmente no contexto do Oriente Médio, né, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, né, Irã. A Argentina acabou não ingressando nesse pacote, porque não quis ingressar naquele momento, né, foi uma decisão estratégica do novo presidente, o Javier Milei, mas, de fato, nós tínhamos um bloco, né, junto com a Arábia Saudita, um bloco cada vez mais plural. A Arábia Saudita eu deixei por último, porque ela também está naquela esquema de pé dentro, pé fora, né? Ela participa das reuniões, mas não aderiu oficialmente ao bloco ainda. Então, essa questão da organização interna do bloco, né, certamente vai ser trabalhada, já está sendo trabalhada, na verdade, nas chamadas reuniões preparatórias, e é um tema importante da agenda. Um outro tema que diz respeito a isso, né, é a perspectiva da institucionalização dos BRICS. Os BRICS hoje são uma associação intergovernamental, um fórum de debates, e com o ingresso de novos países, né, é cada vez mais necessário que esse bloco se estruture, né, se organize enquanto uma organização internacional que possa, inclusive, dialogar, né, com outras organizações e deixar mais claro quais são os seus objetivos. Além dessa discussão, né, ou perpassa dentro dessa discussão a perspectiva de quais são os critérios para ingresso de novos membros. E aí tem a perspectiva tanto da Venezuela, falada na nossa reportagem, quanto também da Guatemala. Venezuela e Guatemala são candidatas, né, junto com outros tantos países, a Turquia talvez seja o país europeu mais importante a pleitear, né, o ingresso nos BRICS,
mas o Lula, né, o Brasil, nesse momento, né, governado pelo Lula, não está com muita vontade de receber a Venezuela e de receber a Guatemala por conta das limitações, né, ao exercício democrático interno dentro desses países. Agora, o tema talvez mais candente, né, não seja um tema político, estrito senso, mas um tema econômico, que é a possibilidade, né, de criar-se alguma espécie de mecanismo de compensação de trocas no comércio entre os países membros do BRICS, para que ele possa abrir mão do dólar. É uma iniciativa bastante interessante do ponto de vista geopolítico, né, do ponto de vista econômico, naturalmente, até porque nós sabemos que o novo o Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS, esse que hoje é presidido pela Dilma Rousseff, é, na verdade, uma reação estratégica às instituições de Bretton Woods, principalmente o FMI e o Banco Mundial, e também a lógica que rege o comércio internacional via SWIFT, que tem o dólar como moeda padrão e também os mecanismos, né, de pressão que isso possibilitam, né, tanto na aplicação de sanções quanto no bloqueio de ativos, né, internacionais, como está acontecendo concretamente agora com a Rússia. Então, assim, é uma cúpula importante, é uma cúpula pungente. Vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Aqui nos nossos estúdios, o Nelson Kobayashi também participa. Dora, você. Boa noite, professor. Eu queria a sua avaliação sobre essa expansão dos BRICS, né? Começaram com aqueles 5, agora entraram mais 5, tem 40 na fila, aí o senhor citou 2, Nicarágua, a Venezuela, sim, também Guatemala, tem mais 40 na fila. Que perfil vai adquirindo esse bloco com essa expansão, com esse tipo de expansão, com o perfil dos países que estão entrando, as intenções dos países fortes como China e Rússia? No que está virando o BRICS? Pois é, isso vai depender um pouco, né? E isso é um eixo da nossa fala aqui há pouco, de qual é a institucionalização do bloco, né? Afinal de contas, aqui o BRICS se destina, né? É um mecanismo contra-hegemônico do ponto de vista de uma reação, né, de países que historicamente ficaram à margem das instituições de Bretton Woods, ou, na verdade, é um concerto geopolítico que vai permitir com que diferentes países fujam um pouco desse domínio euro-americano, né, que é a organização do mundo do pós-Segunda Guerra, e, de alguma forma, consigam espaços privilegiados de poder no contexto da sociedade internacional. Lá em 2001, quando Jim O'Neill, de alguma forma, cria esse acrônimo, né, que é o BRIC, né, inicialmente o BRIC, sem a África do Sul, né, sem o S, portanto, a ideia era de pensar ali num tijolo, né, daí BRIC, né, um tijolinho, né, de construção de uma nova ordem econômica mundial. Mas o perfil dos países que ingressaram, né, de 2023 para 2024 é um perfil muito geopolítico, né? Nós estamos pegando aí países do Oriente Médio e do Norte da África, países que são importantes do ponto de vista, né, das relações estratégicas em nível local, mas que, do ponto de vista econômico, nem sempre podem agregar tanto aos interesses dos países que já faziam, né, os 5 membros originários dos BRICS. Então, se por um lado o Irã e a Arábia Saudita se justificariam, né, pela imensa produção petrolífera desses países, o mesmo se aplicaria aos Emirados Árabes Unidos, do ponto de vista do Egito e da Etiópia, certamente os interesses são outros. Os critérios de ingresso, né, daí a importância dessa discussão, são muito importantes. Porque, por exemplo, eu acredito que a Venezuela, né, deveria ser facilmente aderida, né, ou aceita nesse bloco, se nós considerarmos, por exemplo, o potencial energético da Venezuela do ponto de vista petrolífero. Se a discussão é a questão democrática, a governança global, do ponto de vista democrático, não faz sentido a Venezuela, como não faz sentido, por exemplo, o Irã, como não faz sentido a Arábia Saudita. Então, assim, uma das importâncias estratégicas, e vamos ser honestos, né? A própria Rússia, a própria China, sim, não são exatamente o que nós consideramos países democráticos, pelo menos do ponto de vista da democracia liberal, ocidental, essa com a qual nós estamos mais acostumados e a qual nós, né, todos defendemos, evidentemente. Então, assim, eu acho que o perfil do BRIC hoje é um perfil geopolítico, né, de interesses geopolíticos importantes, né, de contrapor-se mesmo a essa dominação euro-americana que historicamente está instalada no mundo.
Professor Lier, fazer a pergunta agora, eu passo a palavra para o Nelson Kobayashi, mais uma questão aqui na Jovem Pan. Kobayashi. Professor, um prazer falar com o senhor. Eu queria entender melhor qual é a relevância do Brasil se tornar agora o líder do bloco. A gente sabe pouco, né, sobre como funciona essa liderança rotativa. Será que isso é mais protocolar, isso é mais pro forma, ou isso de fato pode influenciar nas próximas decisões do bloco, inclusive sobre essas novas entradas desses novos membros que pretendem integrar o bloco também? O que esperar da liderança dos BRICS sob a batuta do Brasil? Temos 3 minutinhos, professor. Olha, obrigado. Perfeito. Vamos lá, vamos abreviar. Então, as duas questões estão colocadas na mesa. Ela é protocolar porque diz respeito, né, ao mecanismo de rotação de poder dentro do bloco, tanto a presidência do banco quanto a presidência do bloco, elas fazem parte desse processo. Agora, qual é a importância, né, do Brasil assumir essa liderança nesse momento? Assim como qual é a importância do Brasil estar na liderança do G20? É porque quando você está na liderança do processo, ainda que seja, né, uma perspectiva rotacional, ou seja, protocolar, você está dominando a pauta, né? Você está pautando, né, os trabalhos que estão acontecendo naquele momento. E aí discussões importantes, como a perspectiva da governança global, né, como critérios, por exemplo, de solidariedade para ingresso de outros países, né, em instituições ou em órgãos internacionais, como o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, que são interesses históricos do Brasil, podem ser pautados nesse momento. Então, assim, a importância do Brasil é poder pautar as discussões que vão ocorrer a partir de 25, principalmente, preparando a próxima reunião de cúpula e trazendo temas importantes da sua agenda. E aí, a questão ambiental, a questão da paz e a questão da governança internacional, né, dentre outras, como a questão do desenvolvimento, elas certamente estarão presentes aí no contexto dessa liderança brasileira. Professor Lier Pires Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, como sempre, professor, muito obrigado pela sua gentileza, volte mais vezes, um bom descanso, até a próxima, um abraço. Tiago, Dora, Nelson, um prazer falar com vocês e muito importante falar com o telespectador da Jovem Pan News. Muito obrigado, até a próxima.